Vamos lá então? Endoscopia bariátrica é um tema que ele é, para alguns pode ser novidade, para outros aqui a gente tem cirurgião bariátrico aqui, qual tem contato com a endoscopia, com a cirurgia bariátrica no dia a dia. E a endoscopia bariátrica, ela veio depois da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é o padrão ouro para tratamento da obesidade. É o tratamento ao qual o paciente persiste por muitos anos, ou talvez toda a vida, com a perca de peso, por um longo período. É a cirurgia bariátrica de verdade. Só que a cirurgia bariátrica, quando começou, na cirurgia bariátrica, começou na cirurgia aberta, teve uma série de complicações na curva de aprendizado da cirurgia, nas evoluções, de como conduzia as situações ali de complicação, de fístula, de estenose. E aí a endoscopia virou uma grande parceira da cirurgia bariátrica. Aí a endoscopia bariátrica, que ela veio para ajudar muito aí. E, junto com isso, a endoscopia bariátrica também ela passou a ser a atora principal. O tratamento também da obesidade de um grupo de pacientes ao qual o tratamento, ele não tinha um tratamento adequado para sobrepeso e obesidade. O paciente com IMC entre 27 e 35 e tentou já os tratamentos, tentou medicamento, já fez reeducação, já fez atividades físicas e o qual não tinha resultado. E tinha esse paciente com esse perfil de 27, do IMC de 27 a 35, ao qual a endoscopia bariátrica também veio para ajudar bastante aí nesse grupo de pacientes. E também nos pacientes com IMCs maiores também, como vocês vão ver, também tem indicação de se fazer, e naqueles casos onde eles decidem o que seria melhor para ele. O paciente é dele essa decisão, o que ele vai fazer também, né? Bem, é isso que a gente falou agora, né? Que a endoscopia ela permite a terapêutica, permite a abordagem menos invasiva do tratamento e complicações pós-cirúrgicas. Ela não tem interferência no IMC, ao contrário da cirurgia, você vai intervir no paciente numa complicação no pós-operatório, o IMC a gente sabe que isso é fator que complica a abordagem do paciente, isso traz algumas complicações a mais. A endoscopia não, tanto faz o IMC, se o paciente tem IMC de 50 ou de 40, isso de verdade não vai interferir, né? E cada vez mais a endoscopia está envolvido nesse tratamento das complicações e tratamento da cirurgia junto com a cirurgia bariátrica. Bem, quais são os requisitos para você tomar parte da situação, né, para se fazer endoscopia bariátrica? Você tem que familiarizar com o procedimento cirúrgico. Você tem que saber o que você vai fazer, como é que é a cirurgia, como é que é a anatomia que vai se modificar com a cirurgia. Você tem que conhecer isso. Tem que fazer os exames de imagem, vão ajudar a gente muito também na condução dessas situações, principalmente nas complicações. A tomografia computadorizada com contraste e na suspeita de complicação, contraste hidrossolúvel, iodado, o contraste tem que ser feito todas as vezes. Ela que vai ajudar a gente muito nessa condução dessas complicações. Claro, você tem que selecionar o equipamento e o acessório adequado. Aqui requer um procedimento terapêutico, você vai operar um paciente, você precisa de material adequado para aquilo. A endoscopia terapêutica também, ela não é diferente. Ela precisa de um material adequado, eu preciso do endoscópio certo, um endoscópio de um canal, de 2 canais, eu preciso do enteroscópio, eu preciso do odenoscópio, eu preciso de uma alça, eu preciso de um bisturi de argônio. Então, a gente precisa de uma série de equipamentos. Olha lá, prótese, aparelho de 2 canais, overstitch, ovesco, né, o pigtail, a bomba de CO2. Procurem sempre fazer os procedimentos terapêuticos com bomba de CO2. Isso melhora muito o desconforto, otimiza muito o tratamento terapêutico. O duo balão, single balão, tesoura bariátrica, né, bisturi de argônio, são todos acessórios muito importantes. Bem, as cirurgias bariátricas, essas que a gente tem no dia a dia, as mais feitas do bypass gástrico, hips de rua e a gastrectomia vertical são as que a gente mais faz no dia de hoje, mas a de Mason já não se faz mais, né? E a banda gástrica também agora está em desuso, a gente vê uma ou outra, mas a gente pega ainda as complicações dos pacientes que foram submetidos à banda gástrica no passado
recente, e duodenal switch também, cada vez mais em desuso também, o duodenal switch. As técnicas, né, mais feitas, a sleeve, aqui embaixo à direita, e o bypass gástrico ali em cima, são as que a gente mais faz no dia a dia, né? A banda gástrica ali a gente vê que está bem próxima à junção da tag na banda gástrica. Bem, a gente, para começar, precisa padronizar o exame no paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, no bypass gástrico. A gente tem que padronizar. É um exame que a gente faz endoscopia, eu vou lá e biopsio. Eu vou fazer o exame para ver mucosa, biopsiar, você vai ver, vai pegar o paute pequeno ali, só vai ver mucosa. Qual que é o... Não é um exame de endoscopia normal. A gente tem que fazer endoscopia nesse paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, a gente tem que medir o tamanho desse paute. Isso é importante. Como é que eu meço o tamanho desse paute? A unidade de pequena curvatura. Pequena curvatura, vai na anastomose. Na anastomose, você marca ali na anastomose e vem até na tag. Você mede o tamanho do paute. Depois, o tamanho da boca anastomótica. Esse negócio de colocar a boca anastomótica larga, isso dá problema para o cirurgião. Porque o paciente ele teve recidiva, e você vai chegar lá, sua boca está larga, tá? Você ganhou peso da sua anastomose. Você ganhou peso, ele vai chegar para o cirurgião, olha aqui, ó, está larga a boca anastomótica, a culpa é sua do reganho de peso. A gente tem que medir, coloca medida. Pega como referência sua pinça de biópsia, meça sua pinça de biópsia e põe lá em cima da anastomose. E veja a proporcionalidade da sua pinça de biópsia com o tamanho da anastomose. A anastomose com 2 centímetros de diâmetro. Assim tem que ser colocado. Bem, a gente tem que percorrer a alça alimentar. A alça que sai direto do estômago, nós estamos conversando o bypass gástrico, ao qual se tem o paute, eu corto o estômago, paute, ele fica pequeno, e eu faço um desvio no intestino, depois eu subo o intestino para cima também, uma parte dele. Eu tenho uma alça que ela é eferente, que é a alça alimentar. Aquela alça que ficou exclusa junto com o estômago remanescente, ela é a alça biliar. Depois, lá na frente, que vai ser a alça comum. Tá? Bem, eu vou na alça eferente, percorro ela, e tem a alça cega, que é a parte que ela não tem percurso, ela é cega. Então, só vou ter percurso na alça eferente. Observe presença de corpo estranho ao nível de anastomose. É muito importante que seja relatado essa presença de corpo estranho da anastomose, porque isso é causa de dor e de úlcera na anastomose. Então, eu tenho que falar, paciente tem corpo estranho, um fio ao nível de anastomose gastrojejunal. Tem que ser relatado. Isso é causa de úlcera, é causa de hemorragia, sempre tem que se falar. Bem, eu vou observar a mucosa jejunal também, ela pode ter modificação. Lembrando que o anel pode estar presente. O anel hoje em dia já não se coloca na cirurgia bariátrica. Mas antes se colocava no passado recente e está voltando. Tem serviço que começou a colocar de novo o anel, não está errado. Mas o anel tem uma chance de migrar. Depende muito de como é feito esse paute, essa bolsa, que ela pode ser feita de forma vertical, ao qual eu vou deixar o anel em cima mais largo, e se de repente ele começou a descer, ele vai descer até lá embaixo na anastomose, o anel. O anel, muitas vezes, ele acaba descendo. Então, sempre na observação, vocês vejam se tem no paute, se tem alguma constricção nessa bolsinha, no corpo do paute. Isso é sinal de que realmente vocês passaram a constricção ali, depois chegou na anastomose, isso é sinal de que tem um anel ali nesse paute. Bem, pesquisa de H. pylori, também, isso foi feito lá antes de ser submetido à cirurgia. Pesquisa de H. pylori, isso também pode dar problema. Tem que ver se o paciente é sintomático, veja se tem na descrição da solicitação a pesquisa de H. pylori. Porque o tratamento desse paciente, o H. pylori desse paciente aqui, não é fácil, não. Eu tenho um estômago, a boa parte dele está excluso. Eu vou lá, tem H. pylori, e o paciente é sintomático, depois vai chegar lá. Então, mas claro que nós não vamos omitir isso, mas nós temos que estar de acordo com a solicitação do médico que solicita o exame, o que ele quer do exame, ele quer pesquisa de H. pylori, ele quer fazer o que ele quer realmente no exame. E H. pylori não tem bem estabelecida a relação de situações de dor, de gastrite, de úlcera no paciente submetido à cirurgia no bypass gástrico. Tá? Bem, o estômago desviado ali, esse que a gente não tem acesso na nossa endoscopia convencional, a gente pode ter acesso na enteroscopia de duplo balão, e na 5 balão. A gente pode ter acesso, difícil de conseguir, mas quando se consegue chegar lá, tem gastrite nesse estômago. Gastrite atrófica, erosiva, eritematosa.
mesmo em pacientes que já foram submetidos à endoscopia prévia e normal. Bem, vamos partir para as complicações. Depois que a gente viu aí o exame, para a gente fazer o exame de acordo com as normas da endoscopia bariátrica, a gente vai ver as causas agora de abordagem direta da endoscopia terapêutica. O que nós vamos abordar na endoscopia terapêutica? O paciente, muitas vezes, eles evoluem com estenose da anastomose. Essa estenose, ela tem relação com o fio que foi feito ali. O fio inabsorvível pode aumentar a chance. Ele aumenta a chance em torno de 5 a 6 vezes mais do que o fio absorvível. Se foi feito a anastomose com grampeador circular, também eu posso aumentar a chance de fazer estenose. Se o grampeador de 21 milímetros, eu aumento a chance de estenose, ao contrário que se fosse 28 milímetros. Geralmente, esse sintoma é percebido na 4ª semana. O paciente, quando ele é submetido a essa cirurgia, ele faz uma dieta progressiva, líquida restrita, líquida completa, depois cremosa, depois pastosa, e lá entre a terceira e 4ª semana que ele começa com dieta sólida. É que geralmente ele reclama dessa queixa de desconforto e disfagia alimentar, que geralmente é feito diagnóstico nesse período. Mas também ela pode ocorrer precocemente. No pós-operatório, imediato ali já pode acontecer essa estenose. Bem, e o que a gente vai fazer ali? Qual que é o mecanismo? O que eu propor de tratamento para esse paciente? Dilatação. Mas se esse paciente desenvolveu estenose precocemente, eu vou dilatar ele agora, eu tenho uma anastomose ali que está cicatrizando. Eu vou colocar lá um balão lá para dilatar essa anastomose, eu tenho uma chance muito razoável de romper essa anastomose precocemente. Até que se prova o contrário, precocemente, essa dificuldade, essa estenose, ela é um edema, é corticoide, até 30 dias, aproximadamente, nesse período. É corticoide sistêmico que a gente vai fazer nesse paciente. Depois de 30 dias, eu estou autorizado para fazer uma dilatação nesse paciente. Após 30 dias de início do quadro. Aí sim, eu posso fazer a dilatação com o balão. E o balão a gente procura aquele nome. Você já deve ter escutado aí, muitos já até lidaram com ele, que é o TTS, né? O Transtrobe Scope. Eu passo o balão dentro do canal de trabalho, TTS. Eu passo ele dentro do canal de trabalho. Para mim, eu consigo, melhor porque eu consigo passar, eu não preciso dilatar, é o balão que eu vou usar ali, eu não posso usar um balão também muito largo. Se eu usar um balão, eu vou melhorar a estenose do paciente agora, mas eu vou propiciar depois o reganho de peso. Então eu tenho que ter um limite para mim fazer essa dilatação, entre 12 e 15 milímetros, este diâmetro ali que eu preciso, não mais que isso. E esse balão de 12, 15 milímetros, eu consigo passar ele TTS, consigo passar ele Transtrobe Scope, por dentro do aparelho de endoscopia. Aí eu consigo fazer essa dilatação. Bem, a gente conversou, né, sobre o tamanho. Observando se tiver úlcera marginal, o que pode acontecer ali ao nível da anastomose também, eu não vou dilatar esse paciente. Cuidado, se tiver com úlcera marginal. Eu tenho que resolver isso primeiro para depois a gente fazer a dilatação. A dilatação ela é feita aproximadamente durante 1 a 3 minutos. Aqui que eu deixo lá o tempo que eu dilato. O balão ele é TTS, ele é hidrostático. Ele não é pneumático. Eu tenho o balão hidrostático e o pneumático. Ele é hidrostático esse balão, preenchido com líquido. A radioscopia durante o procedimento ela não é obrigatória, essa radioscopia. Eu posso fazer a radioscopia como também não. Se eu sentir confortável de não fazer a radioscopia, não é obrigatório se fazer. Eu tenho um índice de perfuração de 1,86% nessa dilatação aqui. E essa perfuração, todas as vezes que você tenta entrar depois por via aberta lá dentro, não se acha essa perfuração. A cirurgia está indicada para se drenar e eu achando a perfuração eu clipo durante o procedimento. Tá? Mas a perfuração muitas vezes não se consegue visualizar. Eu vou ver ela depois na radioscopia, quando eu submeto ao paciente que está com dor, desconforto, né? Bem, agora nós vamos falar de outra complicação da cirurgia de bypass gástrico de Hooke, que é o deslizamento do anel. Como eu falei para vocês, o anel já não é mais colocado. Tem serviço que colocam, está voltando a colocar de novo o anel,
Mas no passado recente eu colocava quase todos os bypass têm o anel. A gente pega ainda muitos pacientes com anel. É uma complicação tardia, não aparece de imediato, né? Acontece menos de 1% esse deslizamento do anel. Bem, antigamente o tratamento para isso, o anel deslizou, cirurgia. Vamos lá, abrir. Cirurgia para tirar o anel, tem que abrir a barriga, tem um monte de aderência lá em cima, tem uma fibrose em cima daquele anel. A gente sabe que isso é extremamente complexo para fazer isso. A endoscopia ela veio para poder ajudar nesse anel. Geralmente o paciente ele queixa ali, na endoscopia a gente vai ver a bolsa gástrica dilatada, o paciente está com vômito, eructação, intolerância a pastosos e sólidos, né? Mas eu consigo passar o anel, mas eu vejo a anastomose. A anastomose está ampla e pérvia. Então o problema não é da anastomose, é o anel mesmo. Ele que deslizou e que está causando esse problema. Agora vocês vão ver dois efeitos antagônicos. O paciente ele pode causar isso, um deslizamento do anel. E com perca de peso, porque ele começa a vomitar muito. Mas com o deslizamento do anel, lembra que eu falei para vocês daquele paute que ele é mais largo, ele vem, desce e fica mais largo também? Esse anel ele desce mais largo, isso é causa de reganho de peso também. Esse anel descendo mais largo. Porque esse anel, ele dá falsa impressão de que quando você passa com o aparelho, quando você insufla, ele já abre. Esses pacientes que têm o anel dessa forma, é o que a gente chama de comedores soft. Eles aprendem a comer alimentos mais calóricos e mais líquidos, mais amolecidos. O alimento chega ali e, como vocês viram ali, inicialmente a bolsinha acima desse anel está mais dilatada. Ali cabe uma quantidade razoável de alimento, ele pesa e de uma vez ele desce. Puf, desce. Ele consegue vencer o anel. Ele pesa ali, puf, e o paciente ele aprende a comer dessa forma. Com alimento mais calórico, ele não come mais sólido, mas ele agora come só alimento mais amolecido, mas com alto índice calórico. Causa de reganho de peso também. Então, o paciente pode ter vômito, ele pode ter complicação, mas ele também pode reganhar peso por conta do deslizamento do anel. Como é que a gente resolve por endoscopia? Antes a gente fazia por cirurgia. A gente pode fazer de duas formas para endoscopia. Eu posso entrar com balão ou posso entrar com a prótese. Na prótese eu tiro o anel. Olha lá, a prótese plástica. Coloquei a prótese plástica lá no estômago. Essa prótese vai ficar em contato com o anel e vai provocar ali uma erosão no anel. Aproximadamente depois de 15 dias, esse anel migrou para dentro. Prega lá na prótese, lá. Depois de 15 dias. Tira a prótese depois de 15 dias, anel e prótese. Agora, se o paciente está com muito desconforto, eu posso também ir com um balão também dilatador. E lá em cima do anel, quando vocês estão vendo a radioscopia ali, está vendo a prótese e o anel ali ao redor. Ali é para tirar, ali é com a prótese. Mas eu posso ir com um balão. Eu vou com o balão, vou em cima do anel e rebento esse anel. Abro ele. Eu posso fazer assim também, com um balão pneumático. Eu faço a ruptura. Cuidado com alguns tipos de anéis, né? Tem uns anéis, o fio que está lá dentro, tem um anel que ele já é pronto. Ele tem já um feixezinho dele, não é amarrado não é fio não. Já tem um feixe, como você tem na banda. Esse tem que tomar cuidado porque você não consegue romper ele na pneumática não. Bem, agradecimento aos colegas aí que emprestaram as fotos para nós. Na fístula gastrogástrica também causa de reganho de peso. Durante o exame, aquilo que a gente conversou lá, vocês têm que observar isso. Veja se o paciente não tem uma fístula. Geralmente está ao nível ali que seria da grande curvatura, a fístula gastrogástrica. É causa de reganho de peso, também nesses pacientes. Tá? Se tem a suspeição, se você não consegue chegar para a endoscopia, faça um exame contrastado. Exame contrastado aqui é um grande aliado nosso aqui, ó, na endoscopia bariátrica. Faça o exame contrastado. Bem, nas menores que 10 milímetros, a gente pode conseguir resolver por endoscopia, nas fístulas menores que 10 milímetros. A gente vai com argônio, faz uma ablação ali, cria uma escara, uma ferida, depois eu vou com clipe em cima, fecha. Ou o ovesco, a gente não dispõe dele aqui, mas quando se consegue, ele também, o ovesco, ele pega com maior força ali, uma maior quantidade de tecido, né? Se consegue fechar melhor. Overstitch, outra
outro aparelho agora de sutura endoscópica, ao qual chegou agora, já tem no país, ao qual a gente consegue fazer suturas endoscópicas. A gente consegue também fechar ali com overstitch, também por dentro de sutura, por via endoscópica. É possível de fazer isso. Mas, daquelas maiores que 10 milímetros, o tratamento endoscópico, com qualquer um desses equipamentos, não se presta tanto quanto a cirurgia. Quando eu tenho uma fístula gastrogástrica maior do que 10 milímetros, aí a cirurgia realmente ela se mostra melhor do que o tratamento endoscópico. A erosão intragástrica do anel, vocês devem ter visto aí já durante a endoscopia, com certeza. Né? A gente vê o anel migrando lá para dentro. O estômago acabou jogando esse anel para dentro. A gente vê lá a parte do anel. O que fazer? Tira esse anel. Só que a gente tem que ir lá no nó, onde foi feito o nó de fechamento desse anel. Com a tesoura endoscópica, cortei. Eu posso ir com argônio também em cima. Só que cuidado com o argônio, é porque às vezes se você vai colocar muito em cima da parede ali gástrica, você tem que tracionar ele longe da parede gástrica. Aí o ideal era usar o duplo canal, mas o monocanal também se presta se você tiver com a tesoura. Mas duplo canal você prestaria para você tracionar o anel e com argônio em cima. E jogando argônio em cima do anel, em cima onde você tem o nó, para poder fazer a retirada. Tá? Tem uns anéis também de Marlex, né? Tem anel que tem colega que coloca o Marlex também para fazer o anel. A telinha de Marlex. Ela corta mais fácil, o Marlex, mas ela é mais difícil sair, ela sai espedaçada, a tela de Marlex. Agora, que a gente mais teme, né, de complicação, né, que são as fístulas e as deiscências, né, no bypass gástrico hip de Roux. É o que a gente mais teme, que é a complicação que o cirurgião ele assusta. Bem, quadro clínico, a presença ou não de sepsis, a efetividade da drenagem, se esse paciente foi submetido a drenagem eficiente, está tendo uma boa drenagem, drenagem cirúrgica, depois eu abordei esse paciente, coloquei um dreno lá dentro da cavidade, e o tempo de evolução dessa fístula, se ela apareceu com tantos dias do início da cirurgia, foi com 10 ou 20 ou 30 dias, isso para nós é importante também na decisão do tratamento com endoscopia terapêutica. Só, fístula de bypass gástrico aqui, bem drenado, sem sepsis, fechamento quase em 90% só de drenar. Isso, só drenagem. Sem fazer tratamento endoscópico, nem mais nenhum cirúrgico, nem abordagem, nem line da ponto. Se ele não tem sepsis e está bem drenado, está resolvido, na grande maioria das vezes. Os pacientes no bypass gástrico, essas fístulas, elas respondem melhor do que o sleeve no tratamento. Ele é mais simples do que simples entre aspas, né? Não é uma coisa simples, mas ele responde melhor do que o sleeve, mas requer um tratamento mais urgente. Os pacientes com fístula no bypass gástrico. Paciente no pós-operatório, o cirurgião sabe. Aumento de frequência cardíaca, de olho esse paciente, no bypass gástrico, de olho. Esse paciente tem uma chance muito razoável de fazer uma fístula. Agora no sleeve, o paciente lá pelo 10º dia de pós-operatório, que ele fala, doutor, eu estou com uma dor aqui no ombro. Uma dor no ombro esquerdo, está doendo. Aí você também fica de orelha em pé já, que esse paciente tem uma chance muito razoável de ter fistulizado, mas o sleeve demora mais tempo e dá um tempinho maior para a gente tratar, mas a fístula é mais chata de tratar da sleeve do que o do bypass gástrico, com certeza. O tratamento para essas fístulas, né? E a deiscência, que a gente pode ter deiscência completa da linha de sutura, deiscência da anastomose. Pode acontecer nesses pacientes que são submetidos ao bypass gástrico. Por via endoscópica, a prótese esofágica, naqueles casos onde que eu não tenho indicação de tratamento pura e simplesmente clínico, a prótese endoscópica se mostra um bom tratamento. A prótese esofagiana mesmo, essa que se usa para neoplasia, mas para neoplasia a gente costuma usar as não recobertas, né? Aqui, prefiram as recobertas. As próteses recobertas, elas têm maior chance de migração. Sim, tem, mas não queiram tirar uma prótese parcialmente recoberta. É complicado. Tem que ter uma perícia ali para tirar uma prótese parcialmente recoberta e realmente não é fácil. Tudo bem que ela fixa mais, ela para ali, mas a situação ali é complexa. A prótese tem que ser reposicionada, eu posso fazer novas endoscopias, reposicioná-la
Isso na condução é muito desconfortável para o paciente, ele refere dor, desconforto, náusea, vômito, tá? Quando você colocar a prótese, mas o paciente tem que ficar sentado inicialmente quando você colocar a prótese nos primeiros dias, depois você vai conseguir fazer com que esse paciente consiga deitar, mas é desconfortável sim. Mas bem, a prótese ela vai proporcionar qual que é o mecanismo da prótese, o que ela vai fazer, né, que vai ajudar no fechamento dessa fístula e dessa deiscência. Vai desviar o trânsito da área de vazamento. Desviei o trânsito. Eu não tenho débito, mas pelo local da fístula. Não vai ficar passando. Se estiver passando sempre líquido ali, não vai fechar o trajeto. Agora, se eu deixei de passar, não está passando mais líquido ali em cima da fístula, mais um. É uma chance muito razoável dela fechar. Ela remodela as possíveis estenoses que podem estar acontecendo, ela retifica o eixo, porque as torções, elas dificultam, criam uma pressão logo acima. Isso realmente dificulta o fechamento da fístula. A prótese, ela retifica o paute, né? Bem, o retorno precoce de dieta por via enteral, desejável por via enteral. Possivelmente esse paciente está em dieta parenteral. Agora nós vamos fazer dieta por via enteral para ele, melhor assim. Também é um tratamento por via endoscópica, depende do IMC. Se o paciente tem um IMC de 50, 40 ou 45, ele não vai interferir, vai ser o tratamento por via endoscópica e isso não vai me dificultar o tratamento. Bem, as complicações da prótese, também a prótese tem complicação de colocar a prótese, não é isento de complicação. Ela migra, como a gente falou aqui agora. As lesões de alça, a prótese ela pode lesionar a alça logo embaixo, tá? Ela pode descer, migrar lá para baixo, pode lesionar a alça. Sangramentos e a intolerância que a gente conversou. É desconfortável o paciente ficar com a prótese ali. O tempo de duração dessa prótese é aproximadamente 3 semanas. É um tempo para ser granular, para que se epitelize e a gente consiga realmente ajudar no fechamento dessa fístula. Bem, as úlceras marginais também, eu acho que é uma situação também cotidiana aí, que acontece, as úlceras marginais e o sangramento gastrointestinal agudo. Elas costumam ser precoces, nas primeiras 48 horas, essas úlceras marginais. Elas ocorrem na anastomose, né? E elas estão localizadas na borda jejunal, na grande maioria. Claro que eu tenho que olhar todo o estômago. Olha, vocês viram lá quando que ela acontece, né? 48 horas. Eu vou entrar por endoscopia, o paciente acabou de operar agora. Tem uma anastomose. Se eu insuflar isso muito, corre o risco de romper, corre. Então, cuidado. Se for fazer endoscopia nesse paciente agora, que foi submetido a uma cirurgia há 48 horas atrás, eu tenho que entrar insuflando menos desse estômago, com muito cuidado, de preferência lá com a bomba de CO2, tá? Para mim conseguir o melhor resultado e menor chance de complicação, de preferência. Então a gente entra, a maioria das úlceras marginais se desenvolve nas primeiras 4 semanas de cirurgia, a grande maioria, tá? Os fatores que ajudam aí, o cigarro, infecção pelo Helicobacter pylori, que a gente espera que tenha se tratado anteriormente, os drogas anti-inflamatórias não esteroides. Bem, o que se fazer então? Eu vi lá um sangramento ao nível de anastomose. Como é que eu vou conduzir? De preferência o clipe. Aí sim, aqui, o clipe em cima. Eu vi o local de sangramento, o clipe é o que se tem de melhor, né, para esses sangramentos das úlceras marginais. Eu posso usar também o argônio, eu posso ir com o argônio em cima e queimar. De preferência o argônio junto com a adrenalina. O argônio e a adrenalina vão ter um resultado melhor, tá? Mas o clipe é o melhor. Dumping. Síndrome de dumping. Vocês veem, tem paciente que isso é um efeito até desejável na cirurgia, na síndrome de dumping. Tomara que o paciente tenha síndrome de dumping. O cirurgião pensa assim. Mas, claro, medido. Se o paciente comer doce, ele não vai querer comer doce, não. Só que tem paciente que tem muita síndrome de dumping. E isso está relacionado com o esvaziamento precoce ali no paute. Desceu rapidamente ali o alimento calórico e prosmolar, na verdade. Vai puxar grande quantidade de líquido ali para dentro da alça e o paciente vai ter aquela sensação de desfalecimento, porque tem grande quantidade de líquido que saiu rapidamente do intravascular. Como é que eu faço na endoscopia para poder ajudar? Eu posso diminuir o esvaziamento desse paute. Como é que eu faço isso? Com argônio. Eu posso ir com argônio lá e fazer um argônio ao redor da anastomose para que se diminua o esvaziamento desse estômago, né? O argônio, nessas situações, ele é usado para diminuir esse dumping que às vezes pode ser muito exagerado e pode trazer um desconforto muito grande para o paciente, então ele vai ajudar nesse dumping precoce.
Bem, reganho de peso por endoscopia bariátrica, o que se fazer no reganho de peso? Os pacientes que reganharam o peso, o paciente que reganhou o peso no bypass gástrico, o que se fazer? Antes se fazia uma escopinarização. Eu pulava 2 metros de intestino, geralmente se faz com mais ou menos 2 metros que se pula de alça. Eu pulava de 2 metros para 5 metros de alças que eu vou desabsorver, o chamado escopinarização. Não se viu que teve muito resultado com essa situação, não. Na verdade, se trouxe algum prejuízo para o paciente, desnutrição, o paciente ficava quase que incapacitado socialmente para sair na rua devido à grande quantidade de evacuação e se viu que isso de verdade não se prestava para melhorar o reganho de peso. O que fazer? Bem, você teve uma discussão recente sobre o argônio, se o argônio vai poder ajudá-lo ou não. Também, se eu diminuir o tamanho da anastomose para o dumping, porque se eu diminuir o tamanho da anastomose também para o paciente que está reganhando peso, será que isso vai ajudar? Em partes vai ajudar. Alguns pacientes, não são todos os pacientes que estão reganhando peso, que eu vou lá e faço argônio. Pessoal, lembra que eu falei para vocês aquela questão de medir o tamanho desse pouch, dessa bolsinha, e medir também a anastomose? Lembra que eu falei para vocês no início lá? Pode ser que esse pouch, essa bolsinha, seja muito pequena. Ela tenha menos que 3 centímetros de extensão, esse pouch. A gente vê com muita frequência. Esse pouch com 3 centímetros, ele vai virar apenas um caminho de passagem do alimento. Eu não vou ter um mecanismo de restrição. Eu preciso de um pouch também não muito pequeno, mas também não grande. Eu preciso de fazer uma restrição na bolsinha lá, senão eu vou criar simplesmente um caminho de passagem do alimento. O alimento vai passar lá para baixo e pronto. Nessas situações onde que a anastomose está larga e que eu tenho um pouch do tamanho razoável, aí sim o argônio poderia ajudar. Agora naqueles pouches pequenos e naqueles pacientes também que são extremamente indisciplinados, né? Os pacientes alcoólatras, os que comem muito doce, talvez o argônio vai ajudar muito aí. Mas o argônio sempre entraria também junto com a equipe multidisciplinar. Se eu não tenho equipe multidisciplinar junto, é o que a gente sempre fala para o paciente, é a segunda chance que você vai ter. Você está reganhando peso, mas agora você vai ter a segunda chance. Psicóloga, nutricionista, e vamos, se tiver indicação de se fazer o argônio, aí sim, o argônio não é para todo mundo então que se faz, mas alguns casos, mas está em discussão isso para a prova, realmente isso não deve ser pedido, porque o argônio está em discussão, a SOBED nacional apoia sim a realização do argônio, tem trabalhos científicos que comprovam isso, teste de doutorado no país, já se fez protocolo de pesquisa para o argônio, e a SOBED ela reconhece isso, e até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, sim, uma parte delas, sim, eles apoiam a realização do argônio. Agora, mais recentemente, chegou o Overstit. O Overstit, ele é um aparelho, como eu falei para vocês, de sutura, ao qual ele é autorizado pela Anvisa, o Overstit. A Anvisa autorizou a realização esse equipamento com a finalidade de endossutura. Eu tenho isso no Overstit, eu faço, lá está lá, a bula, Anvisa. E tem os seus registros para fazer endossutura, eu vou fazer sutura lá dentro. Se eu tenho um pouch também que pode estar largo e contribuir para que você tenha esse reganho de peso, posso usar o Overstit? Em tese, sim. Eu poderia usar o Overstit para me diminuir o tamanho desse pouch. Ao contrário que se fosse por via aberta, eu teria que entrar por via aberta, cirurgia complexa, isso traria alguns danos aí sim, o Overstit ele teria indicação nos pouches maiores, mas é discutível também o uso do Overstit para essa situação. Bem, a gente pode ter o paciente, lembra que o estômago está excluso e que a papila também está exclusa da endoscopia convencional? Eu posso ter colite com litíase, paciente, ele pode fazer uma colite com litíase. E eu teria que entrar por CPRE, mas como entrar lá agora se eu não tenho o estômago excluso? Bem, a endoscopia terapêutica ela pode entrar junto com a cirurgia e pode-se fazer o rendezvous, que é a abordagem, eu ofereço o estômago para o endoscopista, ele entra com o endoscópio pelo estômago, ali que o cirurgião fixou na parede, entra com o endoscópio pelo estômago, vai lá e eu consigo ajudá-lo por dentro para se fazer o rendezvous. E eu aproveito e já faço a colecistectomia na cirurgia, o cirurgião já faz a colecistectomia. E a CPRE entra para se fazer a papilotomia. Né? Por enteroscopia também, por duplo ou single balloon, eu consigo também fazer também, só que é bem mais complexo. Eu vou
O cirurgião que não está ele não está acostumado a olhar de baixo para cima agora a papila, e para mim chegar também lá não é fácil, mas é factível também de se fazer a papilotomia também por enteroscopia. Bem, agora o sleeve. O sleeve, como eu falei para vocês, ela demora mais a complicar, mas quando complica ela é mais difícil de tratamento, que são as fístulas. Os nossos pontos nevrálgicos no sleeve seria o ângulo de His e a incisura angulares. São dois pontos críticos. O ângulo de His, 20% da população tem uma deficiência de circulação ali no ângulo de His. Deficiência completa. 20% da população tem uma deficiência. E na incisura angulares, o que eu faço na técnica de sleeve? O estômago ele perde a fixação dele. Eu vou na grande curvatura e tiro o epíplon. E o estômago perde a fixação dele. E ele começa a rodar. Isso ele cria, às vezes, ele faz uma rotação, como fez ali, ó. Vocês estão vendo no meio ali o estômago rodado. A parte proximal, ela rodou em direção à distal. Isso criou uma cabeça de pressão lá em cima, no ângulo de His, que tem uma deficiência de vascularização, fístula. E causa, esse paciente, por exemplo, ele começou a ter sintomas do tipo refluxo, ele não tinha antes. Na sleeve também é mais comum de ter o refluxo, e os pacientes com refluxo grave até é contraindicação para se fazer a cirurgia de sleeve. Mas esse paciente não tinha refluxo, começou a fazer refluxo, olha lá, como é que estava o estômago dele? Torcido. Então, refluía tudo, né? Na endoscopia bariátrica, ali também, vocês estão vendo ali ao nível da incisura angulares, a rotação do estômago, ali rodando ali, ó. E para cima, dilatado. Também com muito sintoma no paciente, né? Também de vômitos, de desconforto. A intenção na endoscopia bariátrica, a terapêutica, é de fazer a retificação desse eixo. Eu posso, como ali naquela região, o cirurgião ele sabe disso que nas incisura angulares ele tem que passar mais longe das incisura angulares para evitar de que se faça essa torção. Mas pode acontecer pela cicatrização, pode acontecer de ficar mais próximo ali, né? É dilatar. Eu preciso dilatar isso a princípio. Dilatar para passar mais fácil, para fluir. Eu vou com balão de acalase e dilato. De acalase. Aqui. Agora esse não é TTS agora. Esse é por fio guia. Esse que eu vou passar esse de acalase. Eu não consigo passar ele, é de 30 milímetros. Eu não consigo passar ele dentro do canal de trabalho do aparelho. Eu vou passar ele pelo fio guia do lado, mas eu vou assistir por endoscopia também. Eu posso assistir por endoscopia. Como também eu posso fazer a radioscopia também para me assistir. Então, a gente faz a retificação, a gente faz a dilatação com balão de acalase e faço uma prótese também ali se caso tiver a fístula. Eu coloco a prótese, e as próteses de sleeve hoje que a gente tem são próteses grandes, enormes as próteses, aos quais elas retificam o eixo do sleeve, do estômago, da manga gástrica, e eu consigo também fazer aquele mecanismo protetor da fístula, diminuir o débito para que se crie uma epitelização ali ao redor. Bem, as próteses também recobertas nessa situação, de preferência, né, que com certeza diminui a chance de complicação. A gente pode fazer também a estenotomia. Eu posso ir em cima da fístula, se eu tiver a fístula, ir lá e abrir ela a fístula. Eu vou lá com bisturi de argônio, ou vou com knife, e vou lá e abro essa fístula. Para que eu faço isso? Você vai abrir mais, vai entrar mais coisa lá para dentro. Mas a intenção de abrir é para me drenar aquilo que está além do estômago, está ali na cavidade do abdômen. Eu vou abrir e vou comunicar essas duas cavidades, vão ficar perfeitamente agora abertas, comunicando. Até peço para o paciente tomar mais líquido, tomar mais água nesse período, para poder ajudar a lavar ali aquela fístula, né? O abscesso que se formou ali. Claro que o paciente também está drenado também no meio externo. Hoje em dia também, mas de forma assim, que não é ainda consagrada, mas tem tido bons resultados para tratamento dessas fístulas, é o pigtail, que é a sondinha em forminha de rabo de porco, o qual comunica as duas cavidades também. E o pigtail também ele começa a deitar em cima do septo da fístula e começa a fazer também uma estenotomia também. Ele fica ali pressionando e acaba fazendo também uma certa estenotomia também em cima. O vácuo, também os curativos a vácuo têm ajudado muito também na situação. Tem tido alguns resultados muito bons o curativo a vácuo nesse fechamento dessas fístulas. Agradecimento aos colegas que emprestaram para nós os filmes, as fotos. Banda gástrica, como a gente falou, está em desuso, mas ela
pode ter migração da banda, e isso traz complicação, né? E ela pode ser retirada por via endoscópica, desde que eu tenho mais que 30% da banda migrada. Tá? Aí eu consigo fazer a retirada por via endoscópica, que é mais complexo, precisa de um cortador de banda, um litotripsor, para se cortar essa banda. Bem, agora o balão intragástrico, sobre a forma pura e simples do tratamento da obesidade. O balão intragástrico na endoscopia bariátrica, ela vem para ajudar esses pacientes que estão com índice de massa corporal acima de 27 e naqueles que estão com índice no 27 até o 35. Naqueles pacientes onde a gente tem falha na dieta e exercício, como a gente falou inicialmente, e nos medicamentos também, no tratamento medicamentoso, eles já chegaram lá e falam, doutor, já fizeram tratamento já e realmente estou ganhando peso, né? E eles não são pacientes elegíveis, pelo menos até a presente data. Se tem uma discussão sobre na cirurgia bariátrica, diminuir o IMC, e está em estudo sim isso, aí deve acontecer. E eles atualmente não são elegíveis para a cirurgia bariátrica, mas eles podem se beneficiar dessa intervenção com o balão intragástrico. Então, tem indicação de você colocar o balão intragástrico nesses pacientes com IMC a partir de 27. Também naqueles pacientes com IMC acima de 40 ou naqueles de 35 que têm comorbidade, que têm indicação de fazer a cirurgia bariátrica, também o balão intragástrico entraria como indicação. A gente sabe que os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, que têm indicação de ir na população, só 2% vai para a cirurgia. 2% vão para a cirurgia. Eles se recusam a operar. Não vão operar. Não quero essa restrição para mim, não quero tomar remédio para o resto da vida. Bem, a gente tem que... Mas eles querem perder o peso, que a gente sabe se ele conseguir perder de 5 a 10% do peso dele, já vai ter um ganho muito grande para a saúde. Vai diminuir a chance de algumas doenças relacionadas com a obesidade. A gente sabe que não vai ser o tratamento, o padrão ouro, mas que vai poder ajudar o paciente também. Nessas situações, os pacientes que se recusam e querem fazer, junto com o balão, as modificações também de hábitos, de comportamentos e acompanhamento psicológico, com o nutricionista, balão não é só colocar e dar as costas para o paciente, se vira, não. Balão para que o paciente realmente modifique e para que ele realmente consiga fazer isso depois da retirada do balão intragástrico. Nos pacientes com IMC acima de 50, tem indicação de colocar o balão. Esse paciente serviria como ponte para a cirurgia. Na cirurgia, eles vão encontrar uma maior chance de complicação devido ao IMC muito alto. Então, se faz o balão intragástrico nessas situações para que ele realmente diminua o IMC e vá para a cirurgia em condições melhores. Olha, o paciente colocou balão e vai fazer cirurgia, tem que esperar pelo menos 3 meses. Esse estômago está espessado e ele está trabalhando ali para tentar empurrar o balão. A musculatura está espessada, ele está muito mais espessado. A gente sabe que na cirurgia a gente tem que usar carga diferente em diferentes porções do estômago. Porque eu tenho uma porção mais espessa no antro, no corpo ela é de média espessura, e lá em cima, ao nível da grande curvatura, ela é mais fina. Mas o paciente que foi submetido ao balão, ele tem uma espessura maior do que o normal. Então tem que esperar pelo menos 3 meses e, de preferência, já seguir, se ele segue com uma carga de maior espessura no antro, depois seguir já com a segunda carga também de maior espessura, a terceira e a quarta de média espessura, e a quinta ou a sexta de espessura menor. Bem, qual a indicação? Atualmente nós temos 2 balões no mercado, de 6 meses, de 1 ano. Qual a indicação de se fazer para o paciente? Qual que eu vou indicar 6 meses e qual que eu vou indicar o balão de 1 ano para os pacientes? Qual que seria a indicação? Basicamente, o balão de 6 meses de 1 ano, a perca de peso, igual. Eles pensam, vou colocar um de 1 ano que eu vou perder mais peso. Olha lá. 56% o balão de 1 ano e 55,6% o balão de 6 meses. Praticamente igual. E um fica 1 ano de 6 meses. Então, por que colocar o balão de 1 ano? Os pacientes, eles mesmos falam, doutor, eu preciso de mais tempo para me fazer essa reeducação alimentar. Pronto. É um dos requisitos que a gente leva em consideração. E eles decidem, não, eu quero colocar o de 1 ano por esse motivo. Ou o balão de 1 ano, ele tem uma particularidade, ele é reajustável. Ele não é que ele fica 1 ano, ele consigo reajustar ele para mais ou para menos. Então, se o paciente fala, eu sou mais intolerante, eu consigo diminuir um pouco o volume dele, se ele está tão intolerante no começo, porque no começo o paciente tem muitas náuseas e vômitos com balão intragástrico.
eu consigo diminuir o volume dele. Ou se ele parar de perder peso, eu consigo insuflar não em várias vezes, eu consigo insuflar uma vez depois, esse balão mais um pouco. Tá? Agora, a indicação precisa do balão de 1 ano seria nos pacientes que vão recolocar o balão. Os pacientes que vão recolocar o balão, esse é o último slide, pessoal. Que vão recolocar o balão, eles são mais sintomáticos, eles têm mais sintomas, mesmo não tendo sintoma no primeiro balão. Ele não teve sintoma, vou colocar o segundo balão que eu não tive nada e tive uma perca de peso razoável, vou colocar um segundo balão. Ele fica mais sintomático no segundo balão, a chance de ele ter mais sintomas. Então, esse paciente, ele teria indicação de colocar o espaço porque eu consigo registrar para menos. O período ideal para o segundo balão seria no dia que eu tirar, o paciente fala assim, ó, eu estou com um balão, quero colocar um segundo. Nesse dia que retirei um, já colocar o outro. Se ele fizer dessa forma, a perca de peso vai ser muito parecida. Agora, se ele quiser perder mais peso, eu espero mais ou menos 2 meses. E a cirurgia bariátrica igual ao balão, como nós conversamos. Pessoal, era isso sobre a endoscopia bariátrica que a gente conversou, né? É um tema enorme aí, a gente deu uma pincelada aí, mas para vocês estarem mais ou menos a par da situação.